Não está em tela cheia para a gente, não. Ah, tá. Tá aparecendo agora a Tá, apresentação? tá aparecendo a apresentação, mas não está em tela cheia, tá na tela reduzida. Ah, tá. E Ah, agora? agora sim. Agora sim. Pode começar. Beleza. Eu vou começar aqui a contar. Ah, boa noite. Primeiramente, meu nome é Bruno. Hoje eu vou apresentar aí sobre o meu projeto de TCC que eu venho desenvolvendo, que essa em específico é a Not Bad Retriever API, também chamada de NBR API, e com o tema aí de recuperação da informação baseada em frequência de palavras. Dando uma introdução, a recuperação da informação ela se mostra cada vez mais presente nos dias atuais, dado que a gente tem a necessidade constante aí de encontrar formas de extrair informações úteis a partir de diversas fontes de dados não estruturados e de várias origens, como, por exemplo, textos, imagens, áudio, etc. Os problemas incorporados à recuperação da informação eles vão além da quantidade de dados e tem relação aí também com a forma como esses dados são representados. Também, principalmente aí pela questão da origem deles. Existem diversas formas da gente quantificar a importância de um item de informação para uma solicitação qualquer de busca, e uma dessas formas, como a gente vai demonstrar aqui, é a identificação de termos mais e menos frequentes em uma coleção de documentos ou textos. Esses são alguns tópicos que a gente vai abordar. E começando aqui, a recuperação da informação, ela pode ser entendida de maneira simples como o processo de recuperar informações relevantes a partir de conjuntos de dados, normalmente textuais não estruturados, e incorpora as etapas aí de armazenamento, organização e acesso a esses itens de informação. O objetivo de um sistema de recuperação da informação é entregar todos os registros que são relevantes para uma determinada solicitação de busca, e sistemas mais modernos, como o que a gente tem hoje em dia, normalmente já conseguem lidar aí com formatos multimídia, como, por exemplo, texto, imagens, áudio e vídeo. E a construção de um sistema de recuperação da informação incorpora aí vários aspectos, como a indexação, o tratamento da entrada de usuário, para a gente normalizar de acordo com o processamento, o ranqueamento e a avaliação dos resultados gerados pelo algoritmo. O processamento de linguagem natural é uma área aí contida no estudo de inteligência artificial, e ela basicamente descreve algumas técnicas e algoritmos para a gente conseguir traduzir o que seria a linguagem humana em um formato de dado que a gente consiga processar no computador. E aí há algumas operações como a tokenização, que é basicamente separar o texto em porções menores e mais significativas, removendo ali pontuação, esse tipo de coisa. Normalização em minúsculas, que é basicamente a gente normalizar as palavras para não diferenciar palavras iguais, por causa de letras específicas. Remoção de stop words, que é basicamente remover os termos que são frequentes, como artigos e conectivos. E stemming, que é basicamente uma técnica para reduzir a palavra ao radical dela, como, por exemplo, conjugações verbais que elas vão ter variações da mesma palavra. E, através disso, palavras e elementos de um texto que a gente vai normalmente processar sem avaliar a importância deles, a gente consegue reduzir para otimizar o processamento. A ponderação TF-DF, ela é um algoritmo utilizado na recuperação de informações para estimar a relevância de termos no conjunto de documentos. Daí, a partir da frequência de um termo específico, né, no caso uma palavra, em um mesmo texto, a gente determina o term frequency, né, a frequência do termo, pelo número de vezes que ele aparece, e a frequência inversa do documento, que é basicamente representar a raridade de um termo em um conjunto de documentos, que é ali, como pela fórmula, a gente faz o cálculo pelo log da divisão entre o número total de documentos que a gente tem numa base de pesquisa, por exemplo, pelo o número de documentos que um termo específico aparece. Daí, o TF-DF, que é a multiplicação dessa frequência do documento e a frequência geral dela, a gente consegue estipular aí o peso de um termo específico dentro de um texto e quantificar aí o peso dele. O modelo vetorial é uma técnica que a gente usa em recuperação da informação para representar textos de maneira geral, como no caso aí frases e documentos, em um espaço vetorial de alta dimensão, cujo número de dimensões vai ser aí o número de termos que a gente tem no nosso vocabulário de indexação. No exemplo aqui a gente tem
4 documentos, D1, D2 e D3. Na tabela ao lado, a gente tem ali na coluna token, cada termo de indexação, seguido do valor de frequência, o número de documentos que ele aparece, o valor IDF e o valor TF-IDF. Daí, basicamente, a representação de um documento qualquer, que no caso do exemplo é o D1, o documento vai ser aí a frequência, né, no caso o TF e DF de cada termo aí que aparece no documento D1. Existem algumas formas de quantificar a relação entre dois vetores e uma delas é a similaridade por cosseno, que através da representação vetorial, por exemplo, de um documento D e uma consulta Q, a distância, por exemplo, entre o cosseno formado do ângulo entre eles resulta no valor entre 0 e 1 para pesos não negativos e, basicamente, esses são os valores mínimo e máximo de similaridade, respectivamente, para dois vetores. No trabalhos relacionados, eu peguei 2 aqui para usar como exemplo. O primeiro é um estudo comparativo aí que os autores fizeram entre 3 métodos, que são o TF-DF, o LSI e o Multiwords, para classificação de texto, onde eles usaram aí um dataset em chinês e um outro dataset em inglês, e conseguiram aí determinar a relação aí que o TF-DF ele performou melhor para o dataset em chinês, enquanto o LSI performou melhor para o dataset em inglês. No segundo, os autores apresentam aí basicamente um projeto em que eles examinam a relevância do TF-DF para identificar palavras-chave em documentos e agregam isso com algumas técnicas de NLP para facilitar o processamento do algoritmo. A metodologia está dividida principalmente nesses 5 pontos, que é basicamente a extração e segmentação, que basicamente é a escolha do conjunto de dados que a gente escolheu, no caso do dataset de pesquisa, de onde foram tirados aí os textos de sinopse e os títulos correspondentes a cada sinopse, que aí, dado esse conjunto de documentos, a gente tem a nossa base de pesquisa. O pré-processamento é a limpeza e padronização desses textos que a gente conseguiu extrair. Então, a partir disso, a gente tem a normalização aplicando aquelas técnicas de NLP que eu mencionei anteriormente, e a partir disso a gente consegue trazer a representação vetorial desses textos para que a gente consiga depois fazer a comparação entre vetores usando a similaridade por cosseno. O tratamento da entrada do usuário, basicamente, para padronizar a entrada do texto de pesquisa com os documentos que a gente processou, para que a gente consiga identificar os termos de indexação que aparecem na frase. E a busca por texto é basicamente o processo aí de estar fazendo o cálculo da similaridade por cosseno entre os vetores gerados. Aqui a gente tem a proposta, que basicamente descreve aí um fluxograma de como ocorreu o processo, desde a escolha do dataset com os dados diversos sobre animes, a extração de dados não duplicados e a segmentação em textos de sinopse, o pré-processamento desses textos, a formação do vocabulário de palavras, que no caso é o nosso vocabulário de indexação, para a gente fazer a correlação de termos, os histogramas de palavras com os valores TF, DF e as representações vetoriais, e a gente salva isso, para que no momento da busca, a partir do texto de entrada do usuário, a gente normaliza isso, gera o vetor o vetor TF e DF também para pesquisa, e daí a gente faz a comparação com a busca. A partir das estimativas de similaridade, a gente tem os K melhores resultados, que são basicamente o número de resultados que vão aparecer no ranking, com os melhores documentos de ocorrência para a busca. Sobre as métricas de avaliação, a gente usou a precisão, pode ser determinada pela razão entre o número de documentos relevantes que aparecem no ranking e o total de documentos que aparece. A revocação, que pode ser calculada pela razão entre a quantidade de documentos retornados que aparece no ranking e o número total de documentos que é considerado relevante para uma busca qualquer. A medida F é basicamente uma métrica que combina esses valores de precisão e revocação e representa a média harmônica entre elas. E dado o valor 0 para essa métrica, representa que nenhum documento relevante foi recuperado e 1 para que todos os documentos relevantes foram recuperados. O BLEU
ele é uma métrica que permite a gente estimar a adequação de um texto gerado por máquina e uma ou mais referências descritas por humanos, e isso ocorre através da ocorrência ali de sequências de palavras que tem na referência gerada por máquina e na referência gerada por um humano. Para a realização dos testes, a gente submeteu frases de busca pré-definidas ao sistema e cada frase ela foi criada a partir de conjuntos de documentos de referência que a gente selecionou da base de pesquisa, que são basicamente os textos que a gente extraiu. E para a gente calcular as métricas, foi realizada a consideração aí da variação do número de resultados que aparecem para uma busca qualquer entre 1 e 10. Aqui tem um exemplo de frase utilizada como teste na API, que os textos estão em inglês, daí a gente precisa fazer essa descrição em inglês também, e após o pré-processamento do algoritmo que faz as técnicas de NLP, a gente mantém só os termos-chave que vão ser usados na busca. Na análise quantitativa, a gente percebeu que, em comparação com a revocação, os valores de precisão diminuem muito mais drasticamente. Isso significa que, conforme a gente aumenta o número de resultados do ranking, a probabilidade de que um documento seja relevante aumenta, mas não necessariamente, mas em comparação com o número total, o número de documentos relevantes é baixo. A medida F, ela decai pela influência dos valores baixos de precisão e revocação, mas ela tende a ser mais baixa principalmente pela precisão, dado que ela é uma média entre as duas. Os valores do Bleu, eles se mantiveram ali relativamente constantes, entre 33 e 38, com a média de 35, e para a medida F, a gente obteve o valor mínimo de 33% para K igual a 10, e valor máximo de 49% para K igual a 4, sendo que a média de desempenho do sistema foi de 42%. A tabela mostra aí um exemplo do ranqueamento gerado para a frase que eu usei de exemplo anteriormente, considerado K igual a 5. Os itens que aparecem na posição 3 e 4, eles são documentos que a gente considera relevantes e foram utilizados ali no momento de descrever a frase, e os resultados 1, 2 e 5 são falsos positivos, ou seja, resultados que não são relevantes para a busca, mas que aparecem no ranking e, consequentemente, afetam o desempenho do sistema. As frases de entrada que a gente utilizou na API, elas têm uma relação semântica com os documentos que a gente considerou, então, por isso, isso pode influenciar o desempenho regular da aplicação, dado que o TF-DF não faz análise semântica, já que ele não aplica a relação entre termos, ele só quantifica o peso de um termo específico dentro de um documento. E os resultados para uma busca tendem a ser textos com maior quantidade de palavras, o que também é uma característica do TF-DF, já que textos maiores vão ter mais palavras e, consequentemente, as palavras dentro desse texto vão ter pesos maiores. E a estimativa de 35% para o Bleu, atingida pela API, é um valor que normalmente é atribuído a boas traduções de texto gerada por máquina, no caso do Bleu, que é utilizado principalmente aí para traduções, mas no caso da recuperação da informação, como a gente pode ver em comparação com a performance regular de 42%, talvez o Bleu, no caso a gente considerar só a ocorrência de frases dentro dos documentos, não seja uma boa estratégia para avaliar a relevância deles. E, concluindo aqui, a gente percebeu que a variabilidade dos dados processados, no caso dos textos que a gente recolheu para fazer o processamento e criar a base, afeta diretamente a forma como a busca vai ser feita, então isso afeta os resultados. A consideração da frequência e raridade de palavras no conjunto de texto, ele pode não ser suficiente para recuperar informações que têm relação de contexto com a busca, como a gente percebeu, e a média obtida da métrica Bleu indica que talvez para a gente avaliar um sistema de recuperação da informação, identificar se um documento é relevante para uma busca, você considerar somente a ocorrência de termos da busca no documento de resultado, né, talvez também não seja uma estratégia suficiente. Aqui algumas referências que eu utilizei no trabalho. E é isso.
Obrigado. Beleza, Bruno, obrigado pela apresentação. Acho que você conseguiu passar por boa parte do que a gente conseguiu.